Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando os clubes brasileiros na Libertadores da América, a Copa do Brasil e a fase semifinal da Champions League. Tudo isso e muito mais para você que é apaixonado por esportes e que acompanha a Rádio Futebol Clube. Hoje, terça-feira, 24 de abril de 2018, tem o Santos em campo, um jogaço contra o Estudiantes na Vila Belmiro, tem Liverpool e Roma, amanhã o Corinthians joga pela Copa do Brasil, Palmeiras e Boca pela Libertadores, enfim, tem muita informação, Flamengo também já está na Colômbia para enfrentar o Santa Fé, tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Carlos Lima, e com ele. Bom dia, Zé Boquinha. Bom dia, Carlos Lima. Vai ter uma terça, quarta e quinta repleta, né? Para todos os gostos. Pode escolher o que você quiser ver. Não vai. Para todo lado, hein? Não vai faltar emoção, né, Zé? Não tenha dúvida, né? Vamos então começar com o Peixe, né? O Santos joga hoje, um jogo bem tradicional, duas camisas pesadas do futebol sul-americano. Santos e Estudiantes de La Plata na Vila Belmiro, Zé Boquinha. Você tem muitas recordações da década de 60, né? Como que o Santos costumava jogar contra os argentinos na Vila na época do Pelé? Era tranquilo ou mesmo com o Pelé em campo o pau comia, hein, Zé Boquinha, na década de 60? Cara... O Pelé, a diferença do Pelé para qualquer jogador de futebol, não precisa nem dizer da condição técnica. O Pepe tem uma frase que é sensacional, né? Ele fala assim, o grande goleador do Santos sou eu. Eu fiz 400, 500 gols, sei lá. O cara falou, não, mas o Pelé fez 1000 e mais de 1000, né? Ele falou, não, mas o Pelé é extraterreno, o Pelé é de Marte, ele não é do mundo aqui, não é da Terra. E era isso, né? E o Pelé era caçado em qualquer jogo quando jogava contra os times sul-americanos, principalmente. Só que o Pelé tinha uma condição física, atlética absurda, e o cara dava nele e se machucava, às vezes, né? O cara não conseguia quebrar. A única vez que ele foi quebrado mesmo foi na Copa do Mundo de 66, que o time de Portugal entrou para quebrar o Pelé e conseguiu. Ele saía da esquerda para a direita e ia tomando pancada até que alguém acertou o joelho dele e não deixou que ele jogasse mais. Ele passou a fazer número em campo. Mas o pau comia. O Santos ganhou 2 Libertadores, jogando fora do país e enfrentando tudo que você pode imaginar, né? Campo ruim, torcida daquela maneira, arbitragem ruim, os caras batendo a beça, e por isso é que a gente tem que enaltecer sempre, né? Porque o Santos jogava futebol. O Santos era uma máquina de jogar futebol, aquele ataque de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, inesquecível. Porque não tinha problema, não. Podia bater, podia xingar, podia cuspir, podia roubar, o Santos ia para cima e ganhava. Tem uma passagem tem uma história que o Zito me contou, o falecido Zito, ele falou, quando vinha time pequeno jogar na Vila, eu ia lá eu era o capitão do time, né, ia escolher o lado, tal, aquele negócio da moedinha, e eu falava pro capitão adversário, como é que vocês vão fazer? Vocês vão bater, dar pontapé? Se vocês jogarem limpo, jogarem legal, a gente faz 2 ou 3 e para. Agora, se começar a dar pontapé, vai ser 7 ou 8, hein? Essa é boa, hein? História do Zito. Essa história é muito legal. Aí o Santos dançava de acordo com a música, né? Os caras jogassem futebol sem tentar pegar o Pelé, o Coutinho, eles jogavam legal, abria 3 gols, aí maneirava o jogo e ia embora. Agora começava a bater, aí os caras ficavam mais bravos ainda. São detalhes interessantes, né, de uma outra época, né? Grande José Eli de Miranda, o Zito, né, que foi um
talvez o capitão mais marcante que o Santos teve em toda a sua gloriosa história. Mas a realidade hoje é a seguinte, Zé Boquinha. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô. Alisson, Jean Mota e Léo Cittadini. Eduardo Sacha ou Renato, porque o Sacha não treinou ontem, né? Estava muito desgastado também. Sábado você viu, ele jogou como um segundo lateral direito lá na Bahia. Sacha, Gabriel e Rodrigo, teoricamente não, se o Sacha jogar, vai ser o mesmo time que iniciou a partida em Salvador. E o Jean Mota, na entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: se precisar, eu posso ser esse meia que o Santos tanto precisa. Eu posso sim ser o meia do Santos, né? A gente vê notícias, claro que todo reforço ele é bem-vindo para comprar um elenco como o do Santos, como a gente quer buscar títulos, então é sempre bom. Mas claro que dentro aqui do nosso elenco tem jogadores de qualidade, eu tenho essa condição, o Cittadini também tem essa condição de ser o meia armador do time. Tem mesmo, Zé? Jean Mota pode ser o meia que o Santos tanto necessita? Até agora nem ele nem o Cittadini mostraram isso, né? O Cittadini é lento, é um jogador que está jogando mais defensivamente. O Jean Mota também no jogo contra o Bahia jogou como segundo lateral esquerdo, ele saiu do meio para ajudar a marcar o lado, e quase não pegou na bola no segundo tempo, e armador que não pega na bola não adianta nada, né? Então não houve municiamento de bola para o ataque. Nós está se falando muito, 8 jogos sem fazer gol, o Gabigol, só que a bola não chega, né? O Santos não tem aquela profundidade que é o forte do Santos, né? Que é a marca registrada do Santos. É um time que toma a bola, sai tocando rápido, enfia a bola para os laterais atacarem, e o Bahia matou o Santos nisso aí. O Santos se acovardou, ficou lá atrás esperando. E espero que hoje na Vila a postura seja diferente, que o time saia para cima, que o time tome todas as iniciativas do jogo, não se preocupe se vai tomar um gol ou não, porque se você começar a se preocupar com isso, fica difícil o jogo, porque a torcida do Santos também ela é fanática por gols. Ela sabe que o Santos tem que jogar ofensivamente, sempre jogou, é tradicional, e não vai aguentar ver o time atrás marcando, né, como aconteceu no jogo contra o Bahia. Ô Zé, essa história que você tá falando do Gabigol, eu concordo. E sabe o que me lembra a situação do Gabigol hoje no Santos? Me lembra o Fred na Copa do Mundo, de 2014. Muita gente, e eu me incluo nessa também, daí algumas vezes você fala, mas se colocar um Cone lá no ataque é melhor que o Fred. Mas depois eu tava vendo com mais calma os jogos e tal, e eu cheguei à seguinte conclusão: o Fred foi muito sacaneado na Copa, porque a bola não chegava, né? Aí quantos gols o Fred perdeu na Copa do Mundo? Nenhum. A única bola que chegou para ele fez o gol contra Camarões. O resto, meu amigo, era bico pra frente, o Neymar tentando fazer tudo sozinho, quebrar a defesa adversária com os dribles e tal, mas a bola não chegava no Fred. É o que acontece hoje com o Gabigol. Sábado a gente viu ele às vezes até voltando no meio e tal, para poder pegar na bola, porque a bola não chegava nele. Na única que chegou perto da área, ali na meia-lua, ele enfiou pro Rodrigo e quase saiu o gol do Santos. Então, às vezes, a gente tem essa mania de meter o pau no atacante. Desculpa, Zé, mas aí não enxerga que a bola não tá chegando pro cara, né? O Gabriel, ele jogou, inclusive, a maior parte do jogo com ponta direita, né? Recuado, né? Ele vinha buscar a bola na ponta direita, né? Não tem nada a ver com ele, né? Ele é um jogador para jogar enfiado, é um jogador, eu já cansei de falar isso, né? A característica dele não é vir pegar a bola, sair driblando, tocar. Não, ele jogar enfiado, bola em diagonal, a entrada em diagonal, na velocidade, é o que ele tem de forte, o arranque, para ser um cara assim próximo à área, para ter um corte e um chute a gol. Ele é forte nisso. A gente viu nos primeiros jogos dele, quando ele chegou, ele fez 4 gols em 4 jogos, dessa maneira. Agora, de repente, o técnico quer que ele seja um jogador tático, um jogador que venha marcar atrás. É aquela história, né? O Romero joga no Corinthians porque ele taticamente é um jogador interessantíssimo. Que se ele não fosse assim, ele não jogaria. É um jogador de poucos recursos. Então ele se enquadra num perfil do técnico, de tática, já desde o Tite, é um cara que ajuda demais o time. E tem muito fôlego e gosta de uma trombada.
E não é o caso do Gabigol. O Gabigol é um cara eminentemente ofensivo, é um cara para jogar próximo à área adversária. Você puxa ele para meio de campo, puxa ele para lateral direita para pegar a bola, para daí tentar sair jogando, aí tá morto, não vai ter, ele não tem condição disso, técnicas, ele não é um jogador de talento, ele é um jogador de explosão, é diferente. Ele também pensa que ele tem talento, mas não é, ele tem que jogar na realidade dele e o técnico tem que saber armar. Eu falei no programa, acho que de ontem eu falei, né, que o bom técnico é aquele que adapta-se ao jogador que ele tem na mão e não obriga o jogador a adaptar o esquema dele quando o jogador não tem característica para isso. Então tem que saber bem isso, tem que ter essa sensibilidade. E o jogo lá da Bahia foi um jogo que, além do Santos ter perdido, né? Perdeu na bola e tal, alguns jogadores saíram machucados. O Sacha tomou uma pancada no tornozelo, o Arthur Gomes teve uma entorse no joelho direito e o Bruno Henrique uma lesão no músculo adutor da coxa. Essa foi demais, hein? O cara ficou um tempão aí para voltar, aquele problema no olho e tal. E aí, quando volta, você também destacou isso ontem no Fora do Campo, né, Zé? Alguém errou nessa história, porque o cara voltar e já voltar com lesão no músculo da coxa é dose, né? Foi um jogo muito faltoso, né? Nós chamamos a atenção disso, foram 52 faltas, 28 do Bahia, 24 do Santos. O Santos também não apalpou muito, mas o Bahia entrou mordendo o tornozelo, né? Mordendo o calcanhar, aquilo que já é recomendado pelo técnico. Né? Não adianta falar, não, o time estava na volúpia do jogo, não. Isso aí é o técnico, fala, cara, toda bola você entra dividindo e tocando o cara. Se for falta, não tem problema. O juiz não vai expulsar ninguém por faltinha de meio de campo. Mas não deixa ninguém em pé. E dessa maneira que o Bahia dominou o jogo também. Foi uma das artimanhas do Bahia. Esse caso do Bruno Henrique, para quem milita no esporte há tantos anos, é muito curioso, né? Porque o cara machucou o olho, tudo bem. Não pode saltar, não pode cabecear a bola. Tem um tratamento que foi eficiente, ficou bom. Agora, você trabalha toda a outra parte, né? A parte muscular do cara está sendo trabalhada diariamente, né? Talvez não no início da lesão do olho, tenha que ficar em repouso absoluto, porque é um negócio muito delicado. Mas depois de determinado momento, você já pode começar a trabalhar toda a musculatura do cara. E você sabe que o cara não tem ritmo de jogo, mas hoje, com a técnica que existe de você terminar um jogo, tirar sangue do cara, fazer análise, ver como é que ele está, se está estressado, se ele está com... Você pode prever até contusões hoje, musculares principalmente, né? Porque você não pode prever uma contusão numa trombada, num pontapé, e não tem como você prever que o cara vai acontecer isso. Realmente alguém dormiu no ponto no Santos e agora perde o cara por mais o quê? Mais uns 15, 20 dias. Mais umas 3 semanas no mínimo, infelizmente. É uma pena. É uma pena porque assim, era um cara que eu estava assim, curioso para ver o ataque do Santos com o Gabigol, com o Sacha e também com o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. E o cara, infelizmente, nessa daí acabou se dando mal, né? O Santos perde esse jogador por umas 3 semanas com esse problema na coxa, né? É uma lesão no músculo adutor da coxa, Zé. Aí complica, né? Ele é um jogador de sprint, né? Um jogador de velocidade, de arranque, né? O Bruno Henrique não... Se mandar ele jogar tocando a bola parado, então não põe para jogar. Ele é outro cara de arranque, de jogar a bola na frente e sair para cima do adversário. Aliás, quando se contundiu, eu estava numa fase extraordinária, o Bruno Henrique, jogando muita bola. Então, isso aí você já prevê, né? Bom, ele vai voltar, eu tenho que trabalhar a musculatura dele para isso, né? Para ele ter arranque, né? Ele não pode ter uma musculatura compacta, tem que ser flexível. Sei lá, né, cara? Eu ia escrever uma vez um livro que o título era assim: o grande problema do esporte brasileiro, 3 pontinhos, o preparador físico. Mas deixei de lado. Deixa quieto, né? Bom, e amanhã... já passei muito aperto com isso, nossa. Quando eu contratava um cara novo, eu falava pro cara, você quer vir trabalhar comigo? É assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Aí o cara olhava meio assustado e perguntava, né? Mas por quê, né? Eu falei, porque... É claro que jogador de basquete é um outro contexto, né? Por causa do tamanho dos caras. Então, falei, por causa disso, o cara de 2,10 m não pode fazer canguru, né?
não pode subir escada com o joelho dobrado, senão ele trava e não joga mais, né? Então são detalhezinhos que você tem que saber. Bom, e amanhã, por se falar em contusão, aquela coisa toda, tem o Flamengo jogando no estádio El Campín de Bogotá. E o Diego está se recuperando também de uma lesão muscular na coxa direita. Ontem ele participou do treinamento. O Flamengo chegou em Bogotá e fez um treino leve, né? No estádio, no campo anexo do El Campín, que é chamado de El Campincito, lá pelos colombianos, né? El Campincito, bonito, né, Zé Boquinha? Existe uma esperança de que o Diego vai jogar. E ontem, no embarque do Flamengo do Rio de Janeiro, alguns torcedores protestaram, aquela coisa toda, principalmente contra o presidente Bandeira de Mello. Quando a delegação desembarcou, né, em Bogotá, o pessoal do site Globoesporte.com pegou lá uma rápida declaração do Bandeira de Mello sobre o protesto da galera, a gente reproduz aqui. Poucas pessoas, o importante é que correu tudo bem e vamos tentar ganhar do Santa Fé. O Flamengo está sempre pressionado, isso é na natureza de quem é grande. O Flamengo está sempre pressionado, isso é da natureza de quem é grande. É assim mesmo, Zé? Disse o presidente. O Flamengo não é fácil não, cara. Eu sei o que eu passei por lá como técnico. Do basquete, que não é tanta pressão como é o futebol, mas quando os caras vão para quebrar, né? Não tenha dúvida, e é complicadíssimo isso aí. É uma declaração também meio, né? Pro forma, né? Glamourosa. Glamourosa. Né? Então tá bom. O presidente também que não tem nada a ver com nada, né? Não é um cara que entenda de futebol, ele não entende nem de Flamengo, ele nem sabe de Flamengo. E de qualquer maneira, pra você ter uma ideia, eu conversei com ele na ESPN há mais ou menos um ano atrás, ele esteve lá para fazer um programa. Eu fui falar com ele, me apresentar, ele não sabia quem eu era, né? E eu até achei estranho, porque eu vou no Rio de Janeiro, até hoje sou cumprimentado na rua pelos flamenguistas, né? Eu entro num táxi, o cara já pergunta o que eu estou fazendo lá, se eu vou votar, se é técnico do Flamengo. Porque quem é campeão no Flamengo é uma marca registrada pro resto da vida, né? Sabe disso, né? Sem dúvida. Campeão no Flamengo, você fica inesquecível. E o presidente do Flamengo, que é um cara antigo, eu não sabia quem eu era, nem falei, tá bom. O cara não estava nem aí, né? Então eu já falei, esse cara ainda, ele é meio Flamengo, né? Porque quem não conhece os campeões do Flamengo é complicado. E ele vai ter muito problema, né? E o Flamengo hoje tem problema demais. O Flamengo fez um bom jogo, né, na última rodada, mas vem vindo muito mal. Nós temos reclamado de que é um time que não veste a camisa do Flamengo. O torcedor do Flamengo quer o time dando rabo de arraia, arrastando. É isso que o torcedor quer. O cara quer raça, né? Como eles dizem, né? Que a torcida começa a gritar raça. Queremos raça. E o Flamengo é símbolo disso. Então não adianta você entrar lá e querer dançar balé no Flamengo, fazer padedê. Não, lá tem que ser na base da paulada, na base da correria e ir para cima. É assim que tem que ser o Flamengo. Com a bola que está jogando, ou que não está, não sei, vai fazer falta o Diego se não jogar amanhã, Zé Boquinha? Ultimamente não está fazendo muita falta não, né? O Diego, desde que chegou no Flamengo, ele tem sido um jogador de altos e baixos, né? Tem bons jogos, tem jogos que ele se ausenta. O Diego já não tem aquela força física, aquela condição que ele tinha. E o Diego nunca foi também um jogador assim decisivo, né? Aquele cara que você confia sempre nele, né? É difícil você esperar muito do Diego. Então, realmente, eu não vejo o Diego mais como um jogador de relevância, um cara necessário no time. Claro que o Flamengo não tem um outro com a característica dele, mas ele não é mais um jogador que pesa tanto no time do Flamengo. E em relação ao Barbieri, que está aí meio como interino e tal, essa história do cara olhar para o banco e ver um interino lá, também está atrapalhando, Zé? O jogador não respeita? Eu disse ontem isso, né? Ele não sabe se amanhã continua como técnico, né? É o cara que está pisando em ovos, não tem a experiência necessária para dirigir o time.
E o time também olha para o banco e vê um cara lá que não sabe quem é, né? Fala, pô, será que esse cara vai conseguir segurar o rojão? Será que ele está fazendo a coisa certa? O jogador de futebol é maneiro, né? E quando ele vê isso, ele tira o pé, né? Ele não entra mais dividido, se ausenta do jogo. Ele vai jogando a responsabilidade pro técnico, né? Falar, ele que se vire, né? Então, o Flamengo, e nós falamos isso, quando mandou o técnico embora, no dia seguinte já tinha que ter um técnico novo. Porque se você vai mandar embora, você já tem que armar antes, já está prevendo antes que isso vai acontecer. Então já tem que ter encaminhado alguém. E o Flamengo precisa de alguém de peso sempre. O Flamengo não adianta recorrer a técnicos interinos. O único interino que sempre deu certo no Flamengo foi meu amigo Carlinhos. O Carlinhos estava lá, ficava jogando baralho lá no clube, não saía do clube. Aí saía um técnico e entrava o Carlinhos. E dava certo. Por quê? Era ídolo. É um cara que jogou uma bola redondíssima, era o Carlinhos Violino, como ele era chamado, e a torcida tinha maior respeito por ele. Um cara que vivia o clube todo dia, que conhecia o clube, e claro, conhecia futebol. Então ele era um interino dono, né? Ele entrava no campo, o jogadorzada já sabia quem estava ali, já sabia quem era o Carlinhos. Foi o único interino que deu certo. O Andrade também chegou a ser campeão brasileiro em 2009. Mas o Andrade era técnico. Era técnico. E o Jaime, né, Zé? O Jaime também, né? Que como interino. O Jaime também de vez em quando assumiu, ganhou uma Copa do Brasil com o Flamengo. São os caras que... Mas o Carlinhos realmente foi ao concurso. Ele foi o cara que mais dirigiu o Flamengo nos momentos difíceis e se dava bem, né? A voz dele era bem baixinha assim, mas ele conseguia passar o recado dele. Perguntei um dia pra ele, eu falei, meu, Maracanã lotado, você com essa vozinha aí, né? Que não, a gente brinca aqui um carteado, a gente nem consegue ouvir o que você fala. Como é que faz pra você passar instruções, né? Ele falava, o time já tá treinado quando entra em campo, eu não preciso nem gritar com ninguém precisa ouvir minha voz. Ele falava isso. Zé, tem pressão. Grande figura. Tem pressão do lado rubro-negro, mas do lado alviverde, não, a pressão também não é diferente, não. Ontem, quando o Palmeiras chegou lá em Buenos Aires, no hotel, cerca de 20 torcedores pegaram no pé do Dudu. O Dudu deu uma declaração. Eu vou até trazer de novo aqui. A gente trouxe essa declaração do Dudu no Breakfast News de ontem. Eu vou repetir até em função do que aconteceu com ele na Argentina. Ele dizendo por que ele estava chateado, por que ele não comemorou o gol domingo. Foi. Eu sou um cara que eu sou muito emotivo, cara. Eu sempre procuro sempre dar o meu melhor. E às vezes as pessoas não reconhecem. Acho que todo mundo está sujeito a críticas, né? Agora já ofender a gente fica um pouco chateado. E mais chateado ainda porque alguns torcedores do meu time, né? O time que eu sempre procurei entrar dentro de campo, sempre defender essa camisa com bastante vontade. Mas é assim mesmo. Não quis comemorar por causa disso. Se a gente tiver nos próximos jogos um mau resultado, a gente vai voltar a não valer nada. E pelo jeito não adiantou o desabafo dele não, porque a galera continuou pegando no pé, Zé Boquinha. Olha, em primeiro lugar, ele tem obrigação de dar o máximo pelo time, né? Esse negócio de eu sempre dou o máximo, não. Você é obrigado, você ganha bem para isso, porque senão você sai e vai cortar cana, vai fazer outra coisa. Você joga futebol, você é bem trabalhado, você tem do melhor, o Palmeiras deve estar num baita hotel 5 estrelas, e come do bom e do melhor, tratamento, é obrigado a retribuir com o jogo, com a disposição, pelo menos. Às vezes está em má fase, mas isso faz parte. O cara não está bem, mas ele corre, luta e briga até o fim por obrigação. Pode até não gostar do time, sei lá, o cara pode torcer para outro time e jogar no Palmeiras, mas ele tem a obrigação profissional e moral de fazer esse tipo de coisa. Segundo, quando você não está bem e de repente você faz um gol, eu, por exemplo, se fosse o cara, eu sairia correndo para a galera para comemorar. Eu não faria a frescura que ele fez fazendo um gol decisivo num jogo difícil, e o jogo foi 1-0 com o gol dele, e dar um passo para frente, abaixar a cabeça e quase nem cumprimentar os caras que foram lá cumprimentados pelo gol. Eu assisto isso um desrespeito. Eu acho que o gol, não importa o que está acontecendo, o gol é para aliviar, é para você jogar tudo fora, é o descarrego, né? O gol é o descarrego.
Você tá cheio de coisa ruim, faz um gol, nossa mãe, é o ápice do futebol. E você tem que ir na galera, tem que vibrar, tem que... Pra galera ver que você tá ali, né? Agora você faz a cara de fuinha quando faz um gol. Parece que você fez por obrigação o gol, não tá nem aí. Você quer o quê? Que o torcedor falou, pô, esse cara é legal, né? Então, como é aquela história? Você dá motivos, né? A galera fala de você, mas você dá motivo, garotinho. Osmar Santos falava isso. Osmar Santos fala isso, Osmarzão, grande Osmar. Grande Osmar. Você dá motivos, meu amigo. O que vai fazer? O nego pega no pé mais ainda, né? Não adianta nada. Agora, sobre o time, o Roger disse o seguinte, ele analisou o que a vitória de domingo, a maneira como o Palmeiras jogou, pode influenciar na partida de amanhã contra o Boca em Buenos Aires. Foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, né? Uma amostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, né? Porque vai ser um jogo também bastante complicado. Você acha que foi tudo isso mesmo, Zé? A importância da vitória diante do Inter foi tão grande? Porque ele falou, o resultado foi ótimo, o desempenho razoável. O resultado sempre é a melhor coisa que tem, né? Eu gostava de jogar mal e ganhar, né? Eu odiava jogar bem e perder na última bola, né? E todo mundo vinha e fala, nossa, seu time jogou um partidaço, deu azar, né? Isso aí doía pra caramba. Então, às vezes você não joga bem e ganha o jogo e acabou. É a história do Palmeiras. O Palmeiras vinha 3 jogos sem vencer, né? Agora, hoje, o Palmeiras está invicto a 4 jogos. É diferente. É verdade. Muda a maneira de ver, concorda? Concordo. Então, a vitória é essencial, né? Pode ir para a Argentina, jogar mal e ganhar, beleza. O torcedor vai ficar satisfeito, todo mundo vai ficar satisfeito. Só que o Palmeiras está emperrado faz tempo, né? O Roger até agora não deu uma cara para esse time. O time não tem saída, o time... Os laterais não estão jogando bem, apesar do Diogo Barbosa fazer o passe do gol, mas do lado direito, o lateral está mal para burro. Ele foi dar um lateral lá, jogou a bola fora de campo. É um cara que ainda não se entrosou com o time. Então o Palmeiras precisa de uma cara, precisa de um contexto de jogo. Alguma coisa tem que ser mudada no estilo do jogo. É aquela história que eu tenho falado. O Roger tem um esquema que não está... os jogadores não estão assimilando e não está dando certo. Ele precisa dar uma mudada nessa característica para o Palmeiras se soltar. O Palmeiras é um time ágil, um time rápido e precisa se soltar em cima disso, porque senão vai ficar complicado. Ganhou do Internacional, ganhou. Só que não vamos esquecer que o Internacional teve um gol mal anulado, teve um pênalti que o juiz não deu. Aí vem aquela história, o Palmeiras continua indo em cima da federação, continua querendo anular o jogo contra o Corinthians, diz que vai até a FIFA. É uma besteira danada, né? Já aconteceu. Vamos pensar para frente, tem coisa muito mais importante. A Libertadores está aí, Palmeiras é líder do grupo. Não está jogando bem e é líder do grupo. Imagine se o Palmeiras começasse a acertar e jogar bem. Então preciso da participação do presidente do Palmeiras nisso aí. Até na cobrança com os jogadores, né? Chamar os caras, fazer uma reunião, bater papo, dizer que não está contente, é importante isso, e não ficar desviando a atenção ainda com a final do Paulistinha, como dizem eles. Eu aí acho um erro de percurso danado do presidente do Palmeiras. Mas eles que vão mesmo até o fim. Ontem o processo foi arquivado lá no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, mas o Verdão disse que não está nem aí. Ele vai continuar, vai até onde der. Isso porque é o Paulistinha, porque é um campeonato pequeno, enfim, aquelas coisas. Olha, Lima, eu só vou acreditar nessas coisas se o cara, por exemplo, se ele estivesse fazendo isso aí com o intuito de moralizar a arbitragem, o futebol, que as coisas fossem mais perfeitas, e não brigando pelo resultado, seria um negócio legal. Como seria legal ele, depois do jogo com o Internacional, ele vinha a público, dar uma entrevista, dizendo, nada como um dia depois do outro, né? Hoje nós somos ajudados pela arbitragem, infelizmente. A arbitragem no Brasil é essa porcaria que vocês viram hoje. Ganhamos o Internacional, mas com um gol anulado, injustamente. Então nós precisamos brigar para moralizar a arbitragem, para melhorar a arbitragem, para fazer
o juiz, bandeirinhas serem mais profissionais, trabalharem com mais isenção, aí eu bateria palmas para o seu Marcelo, mas dessa maneira aí não, que ele está fazendo está totalmente errado. Muito bem, ontem, daqui a pouco a gente vai falar da Copa do Brasil, amanhã a gente vai falar mais sobre Cruzeiro e Vasco, que também estão na Libertadores, mas jogam na quinta-feira. O Cruzeiro recebe a Universidade de Chile, o Vasco recebe o Racing, mas ontem foi um dia triste para o futebol cearense, Zé Boquinha, porque o diretor do Fortaleza, o senhor Roberto Mamed Studart Soares, naquela história da saidinha de banco, né, ele sacou um dinheiro ontem num banco lá numa avenida movimentada de Fortaleza, foi assaltado na saída, infelizmente tentou reagir e acabou sendo baleado e morreu, né? Então, foi um destaque triste do dia de ontem, a morte desse diretor do Fortaleza num assalto. Mais um desses milhares de casos que acontecem diariamente pelo Brasil afora. Esse ganhou mais repercussão, evidentemente, porque o rapaz trabalhava no time do Fortaleza. Vamos virar a página. Começamos aqui falando o dia, né? Falando muito sobre Libertadores, mas amanhã tem Copa do Brasil, tem a estreia do Corinthians na Copa do Brasil e o Carille deve mexer no time de novo. O Carille está rodando bastante as peças, né? E amanhã ele deve mexer de novo. Por exemplo, domingo ele entrou com o René Júnior no lugar do Maicon. O Maicon deve voltar amanhã. O Jadson talvez seja poupado de novo, né, nessa partida diante do Vitória. Enfim, ele pode fazer aí de 2 a 3 alterações. O Cleison, que não iniciou como titular, pode começar com o Matheus Vital descansando. Ele vai dando assim uma cara para o time do Corinthians e ao mesmo tempo rodando todo o elenco. O que você acha essa ideia do Carille? É boa porque ele vai mexendo em pontos importantes, né? O Jadson, a gente vê claramente que ele ainda não recuperou toda a condição física dele, né? A condição técnica inerente ele tem, mas ele é um jogador que não está aguentando o jogo inteiro. Então é necessário que você tenha calma com o Jadson, que já não é garoto, e é um jogador dos mais importantes. É o único jogador para a posição, o único jogador meio armador que o Corinthians tem. O Ralf é um jogador que pode entrar a hora que quiser, um cara calejado, experiente, está em boa fase, tem entrado e jogado muito bem. Então você pode revezar à vontade ali no meio. Porque se você pensar friamente, o Corinthians não tem tanta gente assim para ficar fazendo esse tipo de rodízio. Você vê que você falou 3 nomes só. Não tem muito mais para fazer. E então ele vai fazendo isso à medida do necessário, à medida do que a comissão médica, aquela avaliação que se faz pós-jogo, dá o relatório para ele. Ele falou, olha, o Jadson está estressado, é melhor que ele fique repousando e não jogue o próximo jogo. Então ele tem que seguir essa cartilha também. Nós acabamos de falar sobre o Bruno Henrique. Você tem que tomar muito cuidado com os jogadores, porque é jogo atrás de jogo, né? Jogo difícil, né? Jogo pegado, jogo corrido. Então ele tem que ser inteligente e está sendo, está fazendo aquilo que está na cabeça dele, mas também com o aval da parte médica, né, da parte física, dos caras que estão do lado dele. Isso é trabalhar em comissão, trabalhar em grupo, muito importante. Bom, e quem está numa fase espetacular é o Rodriguinho. Ele comentou sobre esse fato de jogar um pouco mais adiantado, né? Ontem o Rodriguinho deu uma entrevista exclusiva para o programa Seleção Sport TV, e uma das questões foi exatamente esse lado artilheiro dele, o fato dele ter jogado mais à frente nos últimos meses, né, sob o comando do Carille. É lógico que a quantidade de finalizações vai aumentar jogando mais à frente, né? Por isso também se deve a quantidade de gols que eu estou fazendo, que é maior do que antes. Porque eu posso estar mais próximo da área, eu estou menos desgastado para finalizar. Então isso óbvio que ajuda, né? Mas se quiser que eu jogue mais recuado, eu jogo também. Eu faço o que me mandarem fazer ali, porque eu quero estar jogando. Ele quer estar na banda, Zé Boquinha. Não importa o instrumento que ele toque.
Isso é legal, né? Isso é um reflexo do trabalho do técnico, né? É legal isso aí. O jogador está sempre à disposição e principalmente a fase que o Corinthians atravessa, que é muito boa, e o cara quer jogar. Ele sabe que tem nego ali querendo o lugar dele, mas ele tem condição e o Rodriguinho está dando muito certo. É o artilheiro do time. E pensar que até outro dia ele era o Ruindriguinho, né? Que coisa, né? Como as coisas mudam no futebol tão rapidamente, né? Agora é o Rei Driguinho. E agora é o Rei Driguinho, né? Que coisa. Agora, ou então... a seleção brasileira, pelo amor de Deus, não se fale mais nisso. Ou então Rodrimito também, viu, Zé Boquinha? Rodrimito agora, né? Exatamente. Agora, Zé, a diretoria do Corinthians tomou uma atitude, eu queria saber o que você pensa disso. Amanhã, o time feminino do Corinthians vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians joga contra o São Francisco, um time da Bahia e tal. O jogo vai ser às 5h30 da tarde na Arena de Itaquera, as meninas com moral e tal. Vai ser bem legal para elas jogar na Arena do Corinthians. E aí o que a diretoria fez? Até para dar uma incrementada no jogo, para levar mais público, né? A gente sabe que o futebol feminino, infelizmente, não desperta, por enquanto, um interesse muito grande. O que a diretoria fez? Depois do jogo feminino, serão colocados telões na Arena do Corinthians, porque o jogo pela Copa do Brasil começa às 7h30 contra o Vitória. Então, quem for assistir o jogo do feminino vai pagar lá 10, 20 reais de ingresso, mas também vai poder ver Corinthians e Vitória no telão. Legal, né, Zé? Eu, particularmente, gostei dessa ideia, né? É ótima ideia, pô, é brilhante. E mais brilhante ainda é que vai estar escrito na camisa das meninas, né? Você chegou a ver ou não? Elas vão fazer um protesto contra o machismo no futebol, né? Lugar de mulher na cozinha, né? Jogando futebol. Essa foi uma das frases que eu vi ontem. Uhum. É legal, isso tudo muda um pouco, né? A gente discute muito, né? E está uma discussão atual, né? A mulher pleiteando no mesmo nível dos homens. É difícil chegar, né? Porque não é que há preconceito, né? É que a maneira de jogar é muito diferente, né? O futebol feminino não tem a pegada que tem o futebol masculino, né? O futebol feminino veio depois, não tem a tradição que tem o masculino. Então, dificilmente você nunca vai chegar no mesmo nível de interesse, a não ser uma Copa do Mundo, qualquer coisa assim. Então, é legal que elas vão reivindicando seu espaço, mas não adianta sonhar em chegar ao nível do masculino, porque vai ser muito difícil pela cultura de todos os povos, né? Não é só no Brasil, né? Em todo lugar é o futebol masculino, sim, que o futebol sempre foi sinônimo de homem, né? E hoje as meninas estão tentando mudar isso, já conseguiram um bom espaço, mas provavelmente não vai passar muito disso, não. Beleza, então amanhã tem o Corinthians fazendo a sua estreia na Copa do Brasil, jogo com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube, 7h30 da noite, Vitória e Corinthians no Barradão. E hoje começa a fase semifinal da UEFA Champions League 2017-2018. A partir das 15h45 você se liga no plantão da Champions. Estarei aqui com o Fábio Salgueiro. Hoje eu e o Fábio Salgueiro para Liverpool e Roma. Amanhã, pelo tamanho do jogo, Bayern, não que Liverpool e Roma não seja um grande jogo, mas Bayern de Munique e Real Madrid, eu pensei, não, um comentarista só é pouco. Então amanhã no plantão da Champions estaremos eu, Salgueiro e um tal de José Roberto Lucas. Você conhece esse cara, Zé Boquinha? Já ouviu falar dele ou não? A única pessoa que me chamava de José Roberto era minha mãe. Tadinha, faleceu. Agora ninguém mais me chama de José Roberto. Então tá e certo. quando ela falava Zé Roberto, eu já ficava meio assim, né? Já vinha bronca. É gozado como esse negócio de educação é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima não, né? Essencial, né? Eu já velho de guerra, minha mãe com quase mais de 70, eu com mais de 50. Um dia eu chamei ela pelo nome, né? Minha mãe chamava Páscoa, porque ela nasceu na Páscoa. Eu falei, ô Páscoa, levei uma dura, cara.
como Páscoa. Eu sou sua mãe, que conversa é essa, sabe? Ô Zé Ainda bem que Roberto! ela não tinha vara de marmelo, senão ele ia tomar umas varadas de marmelo com mais de 50 anos. Ela falou pra você, ô Zé Roberto, que história é essa de me chamar de Páscoa, Zé Roberto? Aí você falou, que opa. conversa é essa? Então amanhã estarei com o Zé Boquinha e o Fábio Salgueiro no plantão da Champions. Vai ser realmente um grande jogo e um plantão da Champions especialíssimo para você que ouve a Rádio Futebol Clube. Bom, Zé, eu separei aqui duas falas dos dois técnicos, né, que estarão frente a frente hoje. E cada um do seu jeito, demonstrando a confiança, porque algumas pessoas não imaginavam que essa seria uma das semifinais, e né? Então, cada um do seu jeito falou desse momento e também, evidentemente, da confiança que tem em chegar à grande decisão. Eu vou começar com o Jürgen Klopp, o técnico alemão do Liverpool, porque o jogo é em Liverpool hoje, então ele é o mandante da partida. Probably a lot of people thought this semi-final would have been usually Barcelona against Manchester City, but it's not, because it's football, and Rome made it possible, and we as well, that we are now here. I think both teams deserve it. It's really true, and I came up the stairs at Manchester City and somebody told me that Rome won 3-0. I thought in the first second, not possible, because your opponent is Barcelona, but I love that game because it is possible. Ele disse, eu sei que muita gente apostou numa semifinal entre Manchester City e Barcelona, mas essa semifinal não aconteceu. O que aconteceu foi Liverpool e Roma. Então nós provamos que isso é possível, porque isto é futebol. Quando eu fiquei sabendo que a Roma havia vencido o Barcelona por 3-0, num primeiro momento eu não acreditei. Falei, não é possível, porque o adversário da Roma era o Barcelona. Mas a Roma provou que é possível. Então é por isso que eu amo tanto esse esporte, o futebol, porque é possível. Então o Klopp está confiando no Liverpool. O Di Francesco, né, o Eusébio Di Francesco, também está confiando na Roma, e ele deu essa declaração nas últimas horas. Questa squadra deve puntare ad arrivare a Kiev, punto, perché è giusto che lo faccia. In questo momento, dopo aver fatto questa cosa straordinaria in casa, perché non deve ambire a qualcosa di più, ancora più grande? E noi lo dobbiamo fare. Esse time tem que mirar, tem que apontar para Kiev, que vai ser o local da grande decisão, né, da Champions League, vai ser na Ucrânia. Porque fez uma coisa extraordinária em casa. E se fez uma coisa extraordinária em casa, é justo que possa ambicionar coisas maiores, né? E é isso que nós devemos fazer. Cada um do seu jeito, confiando que vai chegar na final. E aí, Zé Boquinha? Foram dois resultados absolutamente sensacionais dessas duas equipes, né? O Liverpool trucidou o Manchester City. Tá certo que teve uma ajuda substancial da arbitragem, né? Mas mesmo assim o Guardiola não falou que a Champions League é uma championzinha. Mas foi tremendamente prejudicado. Mas não interessa, acabou, ganhou o Liverpool, jogou bem, foi para cima. E a Roma fez um resultado que ninguém esperava, né? Você toma 4-1, depois você mete um 3-0 no Barcelona. Cara, não é fácil. É muito mais difícil até do que fez o Liverpool, que afinal o Liverpool e Manchester City é um duelo doméstico, né? Vocês estão acostumados a jogar contra toda hora, né? Na Premier League. E são duas equipes que estão bem, estão voando baixo. Acho que nós vamos ter um jogo espetacular, né? Eu gosto demais do trabalho do Klopp. Esse cara veio da Alemanha para Liverpool e fazendo um trabalho realmente impressionante, né? Um cara que conhece o jogo, passa uma energia danada para o time dele. Vai ser jogo, briga de cachorro grande de novo, né? E não podia deixar de ser diferente. Zé, você disse ontem, no nosso programa de debates, o Fora do Campo, que para você a final vai ser Liverpool e Bayern de Munique. Você acha que o Liverpool, por exemplo, ganha hoje, empata em Roma, de repente até empata em casa, mas depois empata fora com gols? Que tipo de classificação você está esperando do Liverpool? Ou ganha as duas? E aí, o que você acha?
É difícil você prever isso, né? Porque a Roma está com uma moral danada pelo que fez. Então, é jogo difícil de previsão. Eu acho o Liverpool, pela conquista que teve em cima do Manchester City, vem com muita moral e tem um técnico arrojado, um cara que faz o time ir para cima, o time jogar no ataque. Esse vai ser um fator essencial, a velocidade do time, para definir. Por isso, há um certo favoritismo do Liverpool em relação. E depois, porque eu sou fã dos Beatles, né? O que eu vou fazer? É da minha adolescência, né? Então eu sou obrigado a torcer pro Liverpool. Mas você também não gosta de uma bela canzone italiana, sabe? Sim, também na década de 60 tinha duas coisas da Itália que eram sensacionais. Os filmes italianos e a música italiana. Nossa, mãe. E eu sou descendente de italiano também e de alemão, né? Então tem que torcer para o alemão e tem que torcer para a Itália. Como é que eu vou fazer? Siamo tutti oriundi, Zé Boquinha. Siamo tutti oriundi. Sim, somos germânico-italiani. Você se lembra, deve se lembrar, daquele filme Dio Come Ti Amo. Teve até a música da Gigliola Cinquetti e tal. Até hoje, né? Eu, particularmente, o filme eu assisti na época, não lembro mais. Eu lembro só da cena final, que é aquela coisa clássica, o cara dentro do avião. Aí ela vai lá na cabine de comando lá do aeroporto, fala assim, eu preciso dar um recado tal, aí o cara conecta a voz dela, o microfone dela com o avião, aí ela começa a cantar Dio Come Ti Amo tal, aí o cara não resiste, sai do avião, vem abraçar ela ali na pista tal, do aeroporto, espetacular, né, Zé? Uma cena marcante, inesquecível, não é isso, Zé Boquinha? Você que é um cinéfilo de marca, eu sei, mas é aquela coisa legal. Mas eu gostava das comédias italianas. As comédias italianas eram absolutamente sensacionais. Sem dúvida. Vittorio Gassman, Adolfo Celli, Lando Buzzanca, né, Zé Boquinha? Hein, Zé Boquinha? Lando Buzzanca, né? Pode falar, Lando Buzzanca, que não tem problema. Parecido com você. Eu que sou parecido com ele, né? Porque ele é mais velho que eu. Eu tenho uma série aqui que eu tenho em casa, são 3 filmes. Não é uma série, são 3 filmes. É Amici Miei, meus amigos meus. Que tem Adolfo Celli, tem Nino Manfredi, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. É um grupo de italianos que se reúnem e saem pelo interior da Itália para aprontar, para fazer sacanagem, É muito gozado, cara. Só para dizer uma cena do filme, o filme começa, eles estão numa estação de trem, são 5 caras, e o trem começa a andar e todo mundo põe a cabeça para fora da janela para dar tchau para os parentes, né? E conforme o trem vai passando, eles vão estapeando os caras, dando tapa na cara do jeito que estão para fora da janela. Só para você ter uma ideia como é que começa o filme. Um dia eu te empresto para ver. Ok, um pequeno trailer. Então tá bom, Zé Boquinha. Grande abraço. E amanhã você estará conosco no plantão da Champions, mas hoje o Zé Boquinha também vai ficar ligado, com certeza, em Liverpool e Roma, que vai ser um jogaço. Um abraço, hein, Zé? Valeu, até a próxima. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube e logo mais às 15h45, Liverpool e Roma, plantão da Champions, informando, opinando, com muitos detalhes, muitas curiosidades para você do grande jogo de hoje. Obrigado a você que é apaixonado por esportes, que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então está feito o convite, hein? Logo mais tem Roberto Firmino enfrentando o goleirão Alisson. Quem será que vai levar a melhor, hein? Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.